Olá, boa tarde. Quando eu fiz esse canal, eu fiz com o intuito de colocar vídeos científicos, com cunhos científicos. À época, eu estava fazendo licenciatura em História, a qual eu sou formado. Mas devido às diretrizes do YouTube, eu fui tirando. Afinal, eu recebi alguns strikes. E se eu recebesse mais um, eu ia perder o canal. Então eu tirei os filmes. Em seguida, eu coloquei alguns vídeos de cunhos históricos, pois eu pensei que assim eu ia levar o conhecer do Amazonas a outros estados. Eu elaborei assim um canal para me fazer esse trabalho de história, um outro canal. Ficando esse canal justamente para me levar uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de Jesus a você que me ouve, que curte os vídeos. Mas hoje eu vou tentar fazer esse vídeo, vou tomar um pouco do seu tempo, se assim você me deixar, e falar sobre o estado do Amazonas, Manaus, e o que está acontecendo aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Hoje nós somos o quarto estado que estamos no caos devido ao Covid-19. E ao mesmo tempo, a imprensa ela está dando muita ênfase ao que está acontecendo e esqueceu de ver que os grileiros hoje, a grilagem no estado do Amazonas cresceu. Outrora falava-se do fogo, a Amazônia estava incendiando. Hoje se fala o Amazonas está se multiplicando justamente pelo Covid-19. E eu quero adentrar esse cunho científico, histórico e político, porque a história ela coloca o homem no seu tempo. E a história ela não perdoa o homem que vive o seu tempo. O Amazonas, por longos anos, ele foi esquecido. Em 1968, me perdoe se eu estou cometendo anacronismo, se construiu uma estrada, a 319, a BR-319, que ligaria Manaus, Porto Velho e Manaus, assim dando acesso de Manaus, do estado do Amazonas, ao Brasil. E assim abriu-se uma porta. Essa integração nos tiraria do isolamento, nos tiraria do esquecimento e nos apresentaria verdadeiramente o Brasil, porque todo mundo sabe que existem artigos, biografias que dizem que o Amazonas era um outro Brasil, o norte era um outro Brasil. Sempre o norte foi esquecido. O norte era a periferia do Brasil. E sempre foi a periferia do Brasil. Depois que abre-se a 319, abre-se a porta para que Manaus, o Amazonas, tivesse acesso ao Brasil. Mas com o decorrer do tempo, a BR-319 ela é esquecida.
ela é abandonada. E nós nos tornamos em uma bolha. Nós amazonenses, nós manauara, nós vivemos dentro de uma bolha. A nossa classe política corrupta. Sabemos que aqui políticos se tornaram grandes empresários e fizeram e fazem grandes fortunas. E segundo o professor e filósofo Ortega, na sua biografia Rebelião das Massas, ele me diz que os grupos seletos, antes só que estes usufruam e a massa gozem do seu prazer. Ou seja, a massa, ela gosta do seu prazer. A massa, ela gosta de se sentir à vontade. A massa, ela gosta de se sentir fazendo o que ela mais gosta. O prazer do seu vício. De fazer o que ela gosta de fazer. E o professor Ortega, ele diz mais ainda. As almas agrediamente se tornam indisciplinadas. Ou seja, no momento que o Brasil Centro-Sul e Brasil Sul, o Brasil desenvolvido, esquece o Amazonas e seus tantos municípios, a massa que vive dentro do estado, ela começa a usufruir do seu prazer e da sua vontade. Ela começa a ser indisciplinada. É isso que aconteceu. Houve erros do governo, sem dúvidas. Houve erros políticos, sem dúvidas. Houve erro dos secretários e do prefeito que está fazendo politicagem baixa, sem dúvida. Mas vejam, nós nos tornamos indisciplinados, segundo Ortega. Nós nos tornamos amantes do nosso bel prazer e da nossa vontade, porque nós nos tornamos isolados. O Brasil e a sua classe política colocou o Amazonas dentro de uma bolha e isolou o Amazonas e seus municípios e seus cidadãos. Nós nos tornamos a escória, servimos apenas de discurso político, de ONGs e de outras nações para investir dinheiros e esse dinheiro ir para o bolso de muitas pessoas. E hoje o que está acontecendo em Manaus, no Amazonas, é triste. Triste, triste e muito triste. Porque a nossa bolha, quando começou tudo isso, a nossa indisciplina era tanto que nós não obedecemos às autoridades. Nós pensávamos que nós era o dono do nosso próprio ser e das nossas próprias vontades. E quando o Estado deu a ordem, o que aconteceu? Ninguém obedeceu. E quem é o culpado? Quem é o culpado de tudo? Foi quem nos colocou dentro desta bolha. O culpado de tudo foi quem nos desprezou. O culpado de tudo foi quem nos deixou só dentro desta bolha para nós sermos indisciplinados. Não que nós sejamos amazonenses disciplinados, não. Porque somos pessoas de bem, trabalhamos e queremos de volta a nossa economia. Mas tornamos indisciplinados, sim, no momento que nós fomos excluídos do Brasil. Nós fomos indisciplinados, sim, quando a nossa classe política fechou a nossa BR-319 com discurso de ambientalismo,
discurso de ambientalismo, de disso, de aquilo. E hoje nós estamos pagando um preço. Nós estamos pagando um preço. Que o Senhor conforte as famílias que estão perdendo seus entes. E que Deus venha ter misericórdia do estado do Amazonas. Porque nós não queremos viver dentro de uma bolha. Nós não queremos ser indisciplinados. Nós não queremos viver no nosso prazer. Nós queremos conhecer o Brasil que nos é negado por muitos e muitos anos. Nós queremos usufruir e sentir o prazer dos nossos irmãos brasileiros que nos veem, sabe como nos veem? Nos veem como índios, nos veem como morando dentro de malocas, veem as nossas mulheres nuas, veem nas nossas ruas cheias de animais, de jacarés, de serpente, de outras coisas. Hoje os jornais estão ganhando dinheiro com a miséria do Amazonas, com a desgraça de Manaus. Mas sempre, quando muitos quiseram nos colocar para conhecer o Brasil, vieram com discurso ambientalistas. Não, deixa eles ficarem na bolha deles, deixa eles ficarem disciplinados. Ei, nós existimos, nós somos cidadãos brasileiros. O professor Ortega, na sua biografia, A Rebelião das Massas, diz que nós nos tornamos almas indisciplinadas. Que Deus abençoe Manaus, que Deus abençoe o Amazonas. Eu convido, se você achar que você deva compartilhar, compartilhe. Nos apresente ao Brasil, nos apresente ao centro-sul do Brasil, ao sul do Brasil, e diga: existe um Amazonas que está precisando do Brasil. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Os grileiros estão aí, crescendo, e uma mídia não fala uma coisa sequer contra eles. É dia e noite, morte e caixão, e é valas abertas, é isso e aquilo. Estão ganhando dinheiro com a miséria do Amazonas. Mas eu creio, como diz a palavra, eu sei que meu Redentor vive e ele vai se levantar, e a misericórdia do Senhor vai nos alcançar, e essa desgraça vai acabar em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar o Amazonas em destaque.